Eu retomei a leitura do livro Discípulo Radical de John Stott. Eu gosto muito de John Stott, tem alguns livros dele. E nesse livro, o Discípulo Radical, ele explica o porquê ele colocou o título de discípulo, afirmando que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento cita cristãos apenas 3 vezes e discípulos muitas vezes. A Bíblia também diz sobre ir de fazer discípulos. Então ele diz que o nome melhor para nós seria sermos discípulos. Segundo, ele fala sobre radical. E radical não tem nada a ver com aquilo que hoje as pessoas cunham, né, sobre extremistas, mas ele traz a raiz da palavra. E a raiz da palavra nada mais é do que raiz. Radical tem como raiz, no seu original, raiz, ou seja, um discípulo raiz. Em seu primeiro capítulo, ele trata sobre inconformismo. Ele diz que para um discípulo radical, um discípulo de Jesus, não cabe, em hipótese alguma, o escapismo, fugir das situações. Nós precisamos ser santos, precisamos ser diferentes, precisamos ser separados, mas estamos neste mundo. E nós precisamos fazer a diferença neste mundo, escapar deste mundo, ir para um mosteiro, viver dentro de uma bolha, não é opção. Mas ele também diz, não é opção também nós tomarmos a forma, nos conformarmos com este mundo, dizendo que ele está perdido assim por diante. Ele traz então a importância de sermos inconformados. John Stott, por sua vez, traz 4 dicas, 4 orientações, 4 pilares para que um verdadeiro cristão não tome a forma deste mundo. A primeira delas é o cuidado com o pluralismo. A gente pode resumir o pluralismo como todos os caminhos levam a Deus. Cada um tem o seu próprio Deus. Mas ele traz 4 singularidades, 4 questões que tornam Jesus ímpar. A primeira delas é a encarnação. Nenhum outro Deus na história da humanidade se encarnou. A segunda, ele fala sobre expiação. Nenhum outro Deus encarnado morreu, foi para a cruz em prol dos pecados dos seus seguidores. Ele também fala sobre a morte e ressurreição. Nenhum outro Deus encarnado entregou-se, morreu e ressuscitou. Ressuscitou para cumprir as promessas e manter a esperança dos seus seguidores de que ele era o Senhor. E em quarto lugar, nos deixou a promessa, que ele voltaria. Em segundo lugar, ele nos chama a atenção para o cuidado com o materialismo. Ele não está aqui fazendo uma apologia de uma vida de pobreza, mas ele está fazendo uma defesa do cuidado excessivo e a atenção com os bens materiais. Está muito claro de que você não consegue enriquecer, ter muitos bens, se você não dedicar muito tempo. Então, John Stott diz que um verdadeiro cristão deveria se dedicar a ter uma vida modesta. Ele chama isso de simplicidade. Ou seja, tenha o suficiente, viva bem, tenha uma vida maravilhosa, mas não busque de maneira incessante os bens materiais, porque eles irão tomar muito seu tempo. Em terceiro lugar, John Stott chama a nossa atenção sobre o perigo do relativismo ético. Ou seja, não existe meias verdades, não existe meio pecado, não existe um meio errado, não existe, nesse caso aqui a gente pode abrir uma exceção. Não podemos negociar com o pecado, não podemos negociar com o erro, não podemos negociar a verdade ética e moral. Nós devemos sim, o tempo todo, ter a balança ética de Deus, viver a vida fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. E por último, e não menos importante, ele fala do cuidado com o perfil narcisista. Ele fala muito sobre as pessoas que dizem, eu tenho que me amar, eu sou importante e tal. Olha, é bem verdade, a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo, uma primícia, você não pode amar o outro se você não cuidar de si mesmo. Mas a Bíblia, ela dá uma ênfase maior em você cuidar dos outros do que de si mesmo, doar-se. O apóstolo Paulo diz, estou tendo dores de parto para gerar Cristo em vós. O próprio Cristo esvaziou-se da sua divindade e veio para a humanidade para salvá-la. O amor de mãe dá a sua própria vida pelo filho. E a gente entende que o significado da vida e do amor está no outro, mesmo que nós muitas vezes não estejamos plenamente felizes. Ivan, então você quer que eu seja um masoquista? Não, se ame, cuide do templo do Espírito. Sim, tenha um cuidado com você, mas não só em você. Não pense só em você, pense no próximo, pense na sua família, pense nas pessoas, faça o bem. A ciência já comprovou de que existe uma grande alegria, o corpo, ele libera, muitas químicas positivas quando você faz o bem ao outro. Então John Stott lembra, não tenha uma vida narcisista, não pense só em você. Viva uma vida cuidando de si mesmo, mas amando o próximo. Então esses são os 4 pilares, os quatro pontos de atenção para um verdadeiro cristão viver no século 21, pós-modernidade, baseados no livro
do O Discípulo Radical de John Stott.